hoje é o grande dia de desatar o último nó. Olha aqui, você pode ver aqui atrás, só falta esse último nó que nós vamos colocar aqui nas mãos de Nossa Senhora, para que ela desate da sua vida. Hoje, meus irmãos, o último dia da desatadora dos nós. Que bom saber que a sua vida está sendo liberta de tantas amarras do inimigo, porque você está ouvindo a voz do Senhor. Por isso, antes de tudo, vamos pedir ao Senhor que venha selar o nosso coração. Venha pedir o Espírito Santo de Deus que venha tirar do nosso coração todo o bloqueio para que Ele quer falar hoje no nosso coração. Pedimos, Senhor, pelo poder da Santa Cruz de Jesus, que o Senhor quebre todo bloqueio, toda ação do inimigo que tente nos distrair, tente nos afastar do que o Senhor quer nos falar agora, caia por terra. Erga sua cruz e diga: a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Terceira vez, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. permiti que vos louve, ó Virgem Sagrada. Dai-me força contra os vossos inimigos. Hoje é dia de vitória de Deus contra os nossos inimigos. Hoje é dia de tomar posse dessa vitória de Deus. E depois de proclamarmos ontem o senhorio de Jesus na nossa vida, o Senhor que senta no trono do seu coração, Ele quer preencher o seu coração. Hoje um dos maiores males que existem na humanidade se chama vazio interior. Muitas e muitas e muitas pessoas procurando um sentido e acabam querendo preencher esse vazio em lugares errados, como diz a palavra de Deus. O meu povo cometeu uma insensatez, uma loucura, trocou fontes de águas vivas por cisternas rachadas. É uma completa ignorância e uma completa desobediência, um completo desprezo da fonte de água viva, trocando por cisternas rachadas, que não conseguem reter água. E esse grande problema do vazio existencial, do vazio interior, que essa é a causa de todos nós buscarmos em lugares errados, por causa desse vazio que existe dentro de nós, e que a irmã Maria Raquel bem dizia: se não preencher com Deus, será eternamente vazio, porque nada nem ninguém pode preencher. Seu coração foi feito para o infinito, e só o infinito, só Deus pode preencher esse vazio. Quero dizer algo que foi revelado a nós por um sacerdote exorcista muito conhecido na Espanha, conhecido no mundo também, o padre José Antônio Forteia. Esse padre veio ao Brasil pela primeira vez em 2006, o Instituto Hesed trouxe ele aqui para um retiro nosso pessoal e para uma pregação no Marina Park Hotel. Ali teve um evento e naquele evento ele pregou várias coisas sobre a batalha espiritual, sobre o combate espiritual. E o padre Forteia, entre outras coisas, ele disse que vazio é o nome de um demônio. Existe um demônio que se chama vazio. E para que você seja liberto desse demônio, você precisa preencher o seu coração. Eu quero te convidar de anotar essa passagem bíblica, Mateus capítulo 12, de 43 a 45. Mateus 12, 43 a 45. Ouve agora e deixa a palavra de Deus, que é a palavra que gera vida, entrar no seu coração e gerar vida no seu coração.
Quando o espírito impuro sai de um homem, ele anda por lugares áridos. Já falei isso em outra vez. O demônio gosta de lugares áridos, procurando repouso. Mas não encontrando, ele diz: eu voltarei para minha casa, de onde eu saí. E chegando lá, ele encontra a casa vazia, varrida e arrumada. Diante disso, ele vai e toma consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e vem habitar aí. E com isso, a condição final daquele homem torna-se pior do que antes. Eis o que acontece a esta geração má. Se ele encontra vazia, ele chama outros 7 piores do que ele e volta para aquele lugar. E a situação do homem se torna pior do que a condição anterior. Eu quero dizer a muitas mães, a muitas esposas, muitos pais, muitos esposos, que rezam pelo seu filho, rezam pelo seu esposo, rezam pela sua esposa, rezam por alguém que você deseja que se converta, que você deseja que procure o padre, se confesse, e você reza o rosário, jejua, e essa pessoa não vai ao sacerdote, não busca a confissão dos seus pecados. E às vezes acontece até que tem mães que querem forçar o seu filho de se confessar. Não adianta, mamãe. Você tem que desde pequeno, desde que a criança é pequena, ensinar a fé, levar à igreja. Mas se depois de grande a pessoa não quer, persevera na sua oração e no seu jejum, porque não adianta você forçar depois que a pessoa é adulta, depois que a pessoa já deixou entrar o espírito de rebeldia. Mas irmão, o que eu faço então? Porque eu rezo tanto pelo meu esposo, eu rezo tanto pelo meu filho, eu insisto. E tem mães que às vezes dizem assim, entrega o filho para a gente e diz, conversa com esse menino aí para ver se muda a cabeça dele. Eu digo, você quer conversar comigo? Para o filho ou para a filha? Se a pessoa quiser, eu converso, mas não forçado pela mãe. Sabe o que acontece, gente? Se uma mãe quer forçar o seu filho a confessar, e o filho vai confessar só para agradar a mãe, pode até que ele confesse direitinho, mas só para poder agradar a mãe, sabe o que acontece? A casa desse jovem, dessa jovem, a sua alma, vai ficar como está aqui no Evangelho. Ela vai ficar varrida, ela vai ficar limpa, olha aqui, varrida, limpa, arrumada, mas ela vai estar vazia. Não adianta nada você forçar o seu filho de lavar a sua alma na confissão, se o coração dele não está decidido pelo Senhor, pelo menos o mínimo de decisão. Se a pessoa, Deus espera a hora certa, entenda a paciência de Deus. Deus espera a hora certa, porque talvez o seu filho, sua filha não queira saber de Deus. Por quê? Porque está ludibriado com as paixões do mundo, ludibriado com as seduções do mundo, com os encantos do mundo. E Deus está esperando, Deus está chamando, mais quando a pessoa se deixa cegar pelo brilho, pela purpurina do mundo, pelo engano, pela sedução, pelo prazer, pelo brilho, pelo poder, pelos aplausos, pelos amigos, pela namorada, pelo namorado, pela paixão que teve por alguém. Enquanto seu filho e sua filha está assim, nesse encantamento cego, louco, doente, desse mundo sedutor e mentiroso, ele não liga para Deus, ele não lembra de Deus, ele não quer saber de Deus, vai só para te agradar, mas não quer saber. Infelizmente, são os poucos que são os escolhidos, são os poucos que dizem sim a Deus. Não precisa acontecer uma desgraça para procurar e colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Eu vim de Deus, para Deus eu devo voltar. Senhor, qual é o teu sonho na minha vida? Como naquele filme, O Quarto Sábio, que o homem buscou a Deus, buscou o sonho de Deus para a vida dele e encontrou. Muita gente
acaba encontrando depois de desmoronar a mentira do mundo. O ídolo que você colocava na sua vida, no centro da sua vida, e em geral, é a pessoa por quem você se apaixona, uma paixão que acaba sendo uma traição, acaba não sendo correspondida. Quando seu filho, sua filha tiver essa frustração, talvez ali no fundo do poço, na humildade de coração, essa pessoa peça perdão pelos seus pecados. Essa pessoa na humildade, na humilhação do coração, estenda as mãos para Deus e diga: Deus, eu estou aqui, me ajuda. Essa é a hora da graça. Quando o coração está humilde, quando os ídolos desse mundo ruem, caem por terra, e as mentirosas seduções que atraíam, ele viu que é mentira. Ele viu que os grandes amigos dele, quando ele precisou, enganaram, abandonaram. Quando se cai a venda dos olhos, a escama dos olhos, e os enganos do mundo nos traem, nos enganam, então o coração esvaziado desse lixo, começa a perceber que tem necessidade do eterno, da verdade que pode preencher o seu coração. Por isso, papai e mamãe, não tenha pressa não. Deus tem paciência. Deus sabe que o filho pródigo, enquanto ele está cheio de dinheiro, gastando, ele nem lembra do pai. Mas depois que o dinheiro acaba, depois que as amizades que estavam perto por causa do dinheiro vão embora, depois que para de... Na verdade, o jovem filho pródigo já estava vazio. Mas sabe uma caneca furada? Você tem muito vinho, então você coloca o vinho na caneca e toma. Mas na verdade a caneca está furada. Você preenche vazio, com sexo, com prazeres, com dinheiro, com aplausos, com festas. Só que no fundo, aquilo nunca preenche. E chega uma hora que acaba. Como a irmã Maria Raquel falava aqui, o pecado gasta, desgasta, cansa. Chega uma hora que acaba. E nessa hora, sabe o amor de mãe, sabe o colo de mãe, que você despreza, mas quando não tem mais ninguém, é para lá que você vai. Foi Deus que deu o dom da maternidade. E Deus diz em Isaías 49, por acaso uma mãe rejeita o seu filho quando ele precisa? Ainda que uma mãe rejeite, eu nunca te rejeitarei. Aí que você lembra que você sempre tem os braços abertos para você, te esperando, com todo cuidado, carinho, querendo te dar um chazinho, querendo te dar um banho quente, querendo te dar colo, querendo te dar uma cama para você descansar, querendo te dar um ombro para você chorar. Aí você lembra que existe um Jesus que deu a vida por você na cruz e te espera de braços abertos para te resgatar das mentiras desse mundo, das traições desse mundo. E esse vazio que se tenta preencher com vazio, só na hora da frustração é que o Espírito Santo pode te convencer de que você não é nada sem Deus. Meu irmão, minha irmã, eu quero ler para você aqui, esse preencher o vazio com vazio. Olha só, preencher vazio com vazio. Você conhece com certeza a história do Pequeno Príncipe, não é? E na história do Pequeno Príncipe, tem um momento que ele vai visitar um planeta que é habitado por um bêbado. E nessa hora, olha só, essa visita foi muito curta, mas mergulhou o príncipezinho numa profunda melancolia. Ele encontrou com aquele bêbado e disse assim: "O que fazes aí?" perguntou ao bêbado. Silenciosamente instalado diante de uma coleção de garrafas vazias e uma coleção de garrafas cheias para se embriagar mais ainda. E o bêbado respondeu: "Eu bebo", respondeu com o ar triste. "Por que é que tu bebes?" perguntou-lhe o príncipe. "Para esquecer", respondeu o beberrão. "Esquecer o quê?" indagou o príncipe, que já começava a sentir pena. "Esquecer que eu tenho vergonha", confessou o bêbado, baixando a cabeça.
Mas vergonha de quê? Insistiu o príncipe, que desejava ajudá-lo. Vergonha de beber, concluiu o beberrão, encerrando-se definitivamente no silêncio. Eu bebo, olha só, gente, eu bebo. O que você faz? Eu bebo. Por que é que bebes? Para esquecer. Esquecer o quê? Que eu tenho vergonha. Vergonha de quê? De beber. Você entende que esse mundo, ele te dá opções para preencher o seu vazio com outros vazios. Por que uma pessoa bebe? Muitas vezes, para poder esquecer que a sua vida é um vazio, para poder esquecer dos seus problemas, para poder esquecer de uma situação de falta de amor dentro da sua casa, para poder esquecer o trauma que teve na sua história de família, para poder esquecer as feridas que doem dentro do seu coração, em vez de entrar lá dentro com coragem, para deixar o Senhor curar. Você quer fugir, você quer espairecer, e você quer esquecer dos seus problemas. Só que depois que você bebe, para tentar esquecer dos problemas, os problemas voltaram e aumentaram. E você torna a bebida uma escravidão e torna um problema maior, se torna um grande problema para a sua vida e para a sua família. Você procura preencher vazio com vazio e nunca preenche. É como uma cisterna rachada, diz a Bíblia. Você abandona a fonte de água viva, e nessas cisternas rachadas, a droga, o sexo, os pecados, os prazeres, o dinheiro, a fama, talvez até a sua profissão, possa ser seu refúgio, seu esconderijo, para você poder esquecer suas dores. Não é colocando pano quente em cima das dores que elas vão passar, pode passar naquele momento. Mas se não curar lá na raiz, como você procurou fazer durante esses dias, desatando o nó na raiz, aliás, entregando para ela que é a única que nos trouxe a solução para esses nós. A solução veio do seu ventre puríssimo, a solução é o filho dela, só ela gerou Cristo, e ela é a nova Eva que vem desatar o nó que vem lá de trás da desobediência de Eva. O padre falava ontem. Então ninguém pode preencher esse vazio a não ser Deus. Quando o seu coração está preenchido, o inimigo pode tentar te seduzir, mas ele não vai conseguir. Frei Junípero dizia, quando o demônio vem me tentar, o que eu digo? Quando a tentação vem, pode ir embora que a casa está cheia, não tem espaço para mais ninguém. Você já viu uma pessoa que acabou de comer uma comida boa, comeu bem? Se alguém oferecer para essa pessoa a iguaria mais deliciosa, talvez ela não queira, ou não dê o devido valor, porque ela já está saciada. O Salmo 130 diz assim, a Madre Kelly canta, ó minha alma, retorna a tua paz, como criança bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Algumas traduções, no original diz assim, como a criança desmamada no regaço de sua mãe, no colo de sua mãe. O que significa isso? Uma criança, no original do hebraico, significa aquela criança que acabou de mamar no peito da mãe. Ela dormiu mamando, ela está saciada, ela está cheia, ela está repleta, ela descansa feliz e pacificada no colo de sua mãe. Somente quando o Espírito Santo encher o seu coração, você vai ter paz, você vai vencer as suas batalhas, você vai rejeitar as tentações de Satanás, você vai vencer o vício, você vai vencer aquilo que está destruindo sua casa, sua família. Só uma experiência do Espírito de Deus pode encher o nosso coração. E quando Pedro pregava isso, as pessoas disseram, o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer para ter esse Espírito Santo? Pedro pregava isso com força. Só o Senhor pode preencher o teu coração. Deus está falando isso para você hoje. Você pode enviar depois esse vídeo para outras pessoas, para os jovens, e dizer, só Deus pode preencher esse vazio. Existe uma cura, existe uma carência aí no seu coração. Lá desde o tempo da sua infância, gestação, existe um vazio, e você vai ficar mendigando amor,
e ninguém vai conseguir preencher. Vai ser frustração em cima de frustração. Vai ser vazio, preenchido com outros vazios maiores, como esse bêbado. Eu bebo para esquecer, esqueceu o que é a vergonha de beber. Contradição em cima de contradição. Só Deus pode preencher o seu vazio. Só Deus pode, Ele quer. Ele te ama. Ele pagou pelos seus pecados. Não existe mais nenhum nome que possa te acusar, porque Ele te justifica, Ele te lava. Ele deu a vida no seu lugar para pagar o seu crime, o seu pecado. Ele deu a vida numa cruz e ressuscitou, para que depois de pagar os nossos pecados, Ele possa nos garantir que nós também morremos para os nossos pecados. Essa vida é um vale de lágrimas, mas nós também vamos ressuscitar. Ele te amou e deu a vida por você, e Ele quer te dar uma experiência desse amor. Pedro pregava tudo isso, dizendo que os nossos pecados que machucaram Jesus, como te traíram, você já traiu, já enganou, já machucou muitos. E eles diziam para Pedro: o que nós devemos fazer? Nós sentimos esse arrependimento, nós queremos uma vida nova. O que nós devemos fazer? E Pedro disse 3 palavras. Primeira palavra que Pedro disse: se arrependam de tudo que vocês fizeram de errado, principalmente de não ter colocado a Deus em primeiro lugar na vida de vocês. Se arrependam, se arrependam, se arrependam. Segundo passo, com o coração arrependido, sejam lavados no batismo, sejam batizados, sejam purificados, sejam limpos, sejam renovados, sejam abraçados por esse Deus que os ama. Claro, você vai dizer: irmão, eu já sou batizado, no batismo eu fui lavado dos meus pecados, mas você era pequeno, você depois pecou e pecou e pecou e pecou. Hoje para nós essa palavra de Pedro, que renova o nosso batismo, é a nossa confissão com o sacerdote. Metade dos problemas ali são resolvidos, porque o maior de todos os problemas é o pecado. Primeiro, se arrependa de verdade. Segundo, se confesse. É como um segundo batismo, faça uma confissão como nunca antes. O Senhor me fala que Ele já está libertando agora pessoas do espírito de pornografia. Pessoas que estavam escravas do carnaval, e todo carnaval iam para uma bagunça da carne, para uma bagunça do pecado, e mesmo que tivessem lutado contra o pecado nesse período de carnaval, sujavam sua alma novamente, num ciclo de escravidão, de adultério. O Senhor está libertando muitas almas. Arrependimento verdadeiro, confissão, e por fim Pedro dizia: e logo depois de serem batizados, no nosso caso, de fazer uma sincera confissão, vocês receberão o dom do Espírito Santo de Deus. E depois que Deus te preencher com essa experiência, que a gente costuma chamar o batismo no Espírito Santo, mas irmão, o batismo não é um só, claro que é um só, está lá em Efésios 4, um só batismo nós cremos, né? Se batizar de novo é uma mentira contra a Bíblia, contra a Sagrada Escritura. Então o que é o batismo no Espírito Santo? A palavra batismo significa mergulhar. No próprio batismo que você recebeu, você precisa mergulhar dentro dessa piscina que existe dentro de você. Você precisa mergulhar no Espírito Santo que já está em você, mas essa brasa precisa ser acesa. Não basta ser batizado, é preciso ter uma vida no Espírito, uma experiência com o Espírito. E quando você faz isso, se arrepende, se confessa, você está preparado para receber o batismo no Espírito Santo. E hoje o Senhor quer dar uma experiência para muitos, desse batismo no Espírito Santo, que vai te fazer experimentar como nunca esse amor de Deus, e mais,
vai te fazer receber os dons, os carismas do Espírito Santo. Deus quer que você tome posse da unção que Ele reservou para você, não somente para você transbordar. A sua casa precisa da sua unção, os seus colegas de trabalho precisam da sua unção, as pessoas que pedem conselho a você, as pessoas que te veem, os seus amigos. Você precisa receber os dons do Espírito. Você precisa se abrir à moção do Espírito. E Deus está fazendo essa obra nova, meus irmãos. Eu conto rapidamente para vocês, quando eu comecei a perceber esse vazio dentro de mim, procurando nas criaturas, procurando nas coisas do mundo, mesmo sendo de uma família da igreja, esses vazios foram acontecendo na minha vida, mas precisou acontecer 2 acidentes graves. Com 12 anos eu quase morri gravemente, depois com 14 anos outro acidente gravíssimo, e todos diziam, você nasceu de novo. Eu não entendi essa palavra, mas depois do segundo acidente eu disse, Deus quer algo para a minha vida, e eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a buscar do fundo da minha alma a verdade de Deus. Falei, não é possível, Deus está falando algo para mim. E nesse vazio que eu pedi do fundo do meu coração, que Deus me mostrasse a verdade, lendo a Sagrada Escritura, lendo o Novo Testamento, eu tive a minha primeira experiência com o amor de Deus, a minha primeira efusão do Espírito Santo. E na Sagrada Escritura, eu tive a consciência de que a Eucaristia era Jesus vivo, não era um símbolo, era a carne de Jesus, era o Cristo vivo, ressuscitado no meio de nós. Quando eu comecei a entender que a missa é o sacrifício de Jesus vivo, quando eu comecei a entender o mistério que acontece na missa, aquele momento foi o meu grande batismo no Espírito Santo. E quando eu comungava aos domingos, eu vinha as lágrimas, eu sentia tanto amor no meu coração, que eu dizia, meu Deus, eu não estou aguentando. Como uma pessoa pode sentir uma alegria tão grande dentro do seu coração, e não explodir, não morrer? Eu dizia, meu Deus, nunca deixa que isso acabe, nunca deixa eu te abandonar, nas horas que eu não sentir a tua presença. Eu não quero ser como Pedro que te negou, como os apóstolos que fugiram, eu quero ser como João. Nessa época Nossa Senhora entrou na minha vida de maneira mais forte, nessa época veio a vocação, e eu conto para vocês, meus irmãos, que essa minha experiência, que me faz hoje entender que vale a pena tudo por Jesus, ao ponto que há uns 15 anos atrás, mais ou menos, eu encontrei com um jovem numa loja, um local que fazia alimentos, né? E nesse local, um self-service que doava o almoço para nós que estávamos na livraria nossa. Eu fui lá buscar o alimento e um rapaz que trabalhava lá começou a zombar de mim com o hábito religioso. Aleluia, irmão, aleluia! E eu disse, aleluia, Deus abençoe. Aí ele dizia assim, então, irmão, o que o senhor vai querer? Eu disse, vim buscar a quentinha, né, as quentinhas que fazem para a gente. Aí ele, tá bom, vou lá buscar e tal. Enquanto o outro foi buscar, ele dizia, irmão, me diga uma coisa, você gostava de festa? Você já foi para forró, já? Eu disse assim, eu sou lá do Rio de Janeiro, lá, pelo menos nessa época que eu morava lá, né? Não é muito forró, de ter forró, não. Ele disse, lá é funk, né? Então, o senhor já foi em baile funk, irmão? Eu disse, eu já fui. E ele disse, não sente falta, não? E eu falei assim, olha, imagina uma coisa, se você experimenta uma coisa que você acha boa, e depois você experimenta uma outra, que você acha muito, muito, muito melhor, você fica com qual das duas? Ele disse, a melhor, né? Eu disse, pois é. No tempo que eu cheguei aí a baile funk, muitas vezes eu chorei de tristeza, sozinho, no meu quarto. Muitas vezes eu chorei de tristeza, tinha aquela alegria passageira, mas não preenchia o meu coração. Depois que eu deixei isso daí, eu nunca mais chorei de tristeza na minha vida. Aí ele abaixou a cabeça e disse assim, irmão, para ter essa alegria aí que o senhor fala,
Como é que a gente faz? Tem que vestir uma bata igual a sua? E eu disse, não, você não precisa vestir uma bata igual a minha, mas você precisa dizer sim ao sonho de Deus para a sua vida, aos mandamentos de Deus, ler a palavra de Deus, deixar Ele entrar, deixar Ele reinar, e só Ele pode preencher. Aí esse rapaz já bem sério, com os olhos, né, marejados de lágrimas, me entregou as quentinhas e me agradeceu. Agradeceu o conselho. Para quem começou zombando, não é? Esse jovem abriu seu coração para essa experiência com o amor de Deus. Eu quero, já terminando, ler para você aqui, só um instante, quero ler para você aqui um testemunho que eu recebi hoje de um guerreiro do exército. Deixa eu ver se encontro fácil aqui. Jesus, Maria e José. Está aqui, olha. Olha, meus irmãos, um testemunho de Angola. Sou de Angola e vim dar meu testemunho. Olá, Instituto Hesed. Paz e bem, Deus nos ama. Chamo-me Ricardo Anderson Pafila. Sou de Angola e tenho 16 anos. Hoje eu vim explicar a minha história com o intuito de ajudar alguns adolescentes da minha faixa etária. Pois bem, eu perdi a minha mãe no ano passado, já faz 9 meses. Ela ficou muito doente, infelizmente acabou por partir. E depois de certo tempo eu fiquei com depressão e crise de ansiedade. Já quis tirar a minha vida, nada mais tinha sentido para mim. Eu simplesmente chorava muito, praticamente não saía mais, já nem acreditava mais em Deus, porque a dor falava mais alto. Até a minha tia, Selma, que vive em Portugal, me mandou o link do Exército de São Miguel e do Terço do Combate. Eu vi o link a primeira vez e ignorei. Achava que nada mais iria me curar, e até mesmo Deus. Eu não tinha luz em mim. Eu ouvia vozes que me diziam para me jogar do prédio, mas outra voz que dizia que não. Certo dia, a minha tia conversou comigo de novo, para que eu assistisse o Terço do Combate. Então eu entrei no YouTube, fui assistindo e rezando, mas ainda na dúvida, pois tinha uma voz lá no fundo que gritava muito alto, que a depressão não tem cura. Mas o exército me mostrou que é totalmente diferente. O exército me ensinou a ter fé, e hoje eu grito bem alto, e digo que a depressão tem cura sim, a crise de ansiedade tem cura sim, tanto que hoje eu já consigo ajudar adolescentes que sofrem da depressão, da ansiedade, eu já consigo ajudar pessoas que não rezavam. Hoje eu sei o que é me entregar verdadeiramente a Deus em corpo e alma. Muito obrigado por tudo, meus irmãos do Instituto Hesed, pois eu sou um vencedor e venci a depressão. No mundo tereis tribulações, eu venci, disse Jesus. O Espírito Santo nos diz, olha, você vai ter tribulação nesse mundo, você vai ter tribulação, mas Jesus diz, eu venci o mundo. O Espírito Santo é o consolador perfeito. O problema não é passar por problemas ou não, o problema é não ter o Espírito Santo como seu consolador. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero terminar com você dizendo isso aqui, olha. Cada Ave Maria que você reza, vai preenchendo. Você quer preencher esses vazios? Quer deixar o Espírito Santo preencher esses vazios? Cada Ave Maria que você reza é uma gota de óleo na sua lâmpada para ela ficar acesa. Cada capítulo bíblico é como se fosse um pão espiritual, um sanduíche que sacia a sua fome da sua alma. Cada sacrifício que você faz pelas almas é uma sobremesa que te delicia. Cada confissão é como uma cachoeira que não só te lava, que é como uma terapia que te restaura, te pacifica. Cada vez que você chama o Espírito Santo, principalmente quando você chama sinceramente, quando você clama com unção, com confiança, cada vez que você chama o Espírito Santo, ele vem. E aqueles que perseveram no exército de São Miguel não serão mais vencidos por esse demônio do vazio. Eu quero terminar esse momento fazendo uma oração com você. Nós vamos colocar aqui na tela para a gente rezar junto.
esse compromisso com o Espírito Santo, essa aliança com o Espírito Santo, você topa? E a partir de hoje, todos os dias você vai rezar ao Espírito Santo. João Paulo II, quando era pequeno, estava começando a tirar notas ruins na escola, não conseguia decorar as coisas, estava com dificuldade. O pai dele disse: meu filho, todos os dias você vai fazer uma oração profunda, como um amigo do Espírito Santo, pedindo a Ele que venha te iluminar. Depois que João Paulo II fez isso, nunca mais ele teve dificuldade nos seus estudos, superou aquelas dificuldades todas. Por isso agora, terminamos esse momento, fazendo essa aliança com o Espírito Santo. Vamos rezar. Rezemos juntos. Espírito Santo, alma da minha alma, eu te adoro. Espírito Santo, vida da minha vida, eu te amo. Quero agora fazer uma aliança de amor contigo, e ela é indissolúvel. Quero ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te, respeitando-te todos os dias da minha vida, e enquanto eu viver, Espírito Santo, farei de tudo para que sejas conhecido, amado e adorado por todos os homens e mulheres da face da terra. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te adoro, Espírito Santo. Sou teu escravo e quero ser possuído por ti, para ser livre de toda a possessão do mal. Amém, amém, amém. E a partir de hoje nós assumimos o compromisso de todos os dias da vida chamar o Espírito Santo.